Carlos Prata, boa noite. Estamos aí, estamos aí. Vamos lá, vamos começar por aqui. O Eduardo perguntou. Eduardo, soube que o metro quadrado em Portugal está muito mais caro que Barcelona, Madrid, Milão, por exemplo. É verdade? O imóvel em Lisboa hoje só seria mais barato que Londres e Paris, é verdade? Olha, Eduardo, essa informação ela tem a ver com as cidades mais caras do mundo e da Europa, né? Sim, em alguns lugares de Lisboa, o metro quadrado chega a estar mais caro, por exemplo, que Barcelona, Madrid e Milão. Mas, de uma forma geral, né, você não encontra imóveis muito baratos aqui em Portugal. Agora, você tem que ver que vida que você quer ter aqui em Portugal e que vida que você precisa ter aqui em Portugal. Porque se você tem que morar perto de Lisboa ou mesmo em Lisboa, aí fatalmente, meu amigo, você vai ter que pagar esse preço aí, né? Mas eu diria que 90, não, 85% do território português, 80%, né, tem boas oportunidades de imóveis. Aliás, no final da live eu vou mostrar aqui para vocês algumas propostas aí da nossa carteira, tá? Para você dar uma olhada. E temos aqui hoje imóveis desde os cento e poucos mil, né, até os quase 900 mil euros, tá? De diversas cidades, né? Vamos ter hoje imóvel aqui Lisboa, Porto, Leiria, Caldas da Rainha, enfim, tá? Então, de uma forma geral, sim, né? Lisboa está mais caro que muitas cidades da Europa. Aliás, isso não é uma coisa que me espante, gente. Quem acompanha o canal há muitos anos, ou quem quiser revisar as nossas lives, né, antes da pandemia, até na pandemia eu falei sobre isso, eu dizia claramente que o preço em Portugal ainda ia alcançar a média europeia. Isso, quem acompanha o canal lembra de eu falar disso. E eu sempre falei isso por quê? Porque, primeiro, eu morei em Barcelona. E eu lembro que se você hoje, com a experiência que eu tive em Barcelona e que eu morei também em Lisboa, hoje eu consigo claramente lembrar dos bairros de Barcelona e lembrar e fazer aqui uma equivalência dos bairros em Lisboa. E eu lembro claramente que, por exemplo, um Benfica de Barcelona sempre foi 3 vezes mais caro do que de Lisboa. E era natural que, com o sucesso que Portugal vinha fazendo, era natural que esse preço ele fosse alcançando, ele fosse se equiparando. Não fazia sentido Barcelona, por exemplo, Madrid, ter um preço tão mais alto equiparado com Lisboa, não, porque é uma capital, né? E obviamente que quanto mais Portugal entrava na rota aí dos brasileiros e do mundo inteiro, gente, vocês não têm noção, os americanos estão comprando aqui, que é uma coisa louca mesmo, tá? Já há até aqui situações de figuras públicas portuguesas que vêm no seu Instagram comentar isso, olha, o meu bairro aqui, né, figuras de algum relevo aqui na sociedade, fala, olha, eu estou saindo desse bairro aqui, porque esse bairro foi praticamente todo comprado por americanos, tive que vender minha casa, etc. Então, era natural que com esse sucesso os preços fossem, né, ficando equiparados, gente, não fazia sentido. Eu venho falando isso desde 2018, 19, sei lá, por aí. Eu venho falando, não faz sentido, entendeu? E a tendência é aumentar, pessoal. Eu sei que muita gente está na expectativa de que o preço caia. Agora, esse ano, muitos lugares os preços deram uma equilibrada, deram uma estabilizada, alguns o preço caiu um pouquinho. Depois, assim, esse é um assunto que nós vamos falar muito no nosso evento, né? Mas só para vocês entenderem, aqui uma conjugação de fatores que estão fazendo com que as pessoas, com os proprietários dos imóveis em Portugal, para quem não sabe, os portugueses na Europa é o povo que mais é proprietário do seu próprio imóvel. 79%, isso é uma coisa que as pessoas não levam em consideração. 79% dos imóveis em Portugal tem seu proprietário, que é um português, ok? Então, esse é um dado importante. Nós não estamos falando de especulação imobiliária, de dinheiro. Há muita gente que comprou seu imóvel à vista, há dinheiro circulante.
seja europeu, seja americano, seja do próprio português, né? Mas o que aconteceu? Aconteceu que alguns proprietários precisavam vender esse imóvel, perderam aquele gapzinho, aquele momento que foi bom antes agora da guerra, que era o momento que os imóveis subiram de preço muito. E agora, quando precisaram vender, já não conseguem vender naquele mercado que estava rápido. Já estão vendendo no mercado já um pouquinho alterado, um pouquinho taxa de juros alta, não tem muita gente comprando aqui em Portugal, só o estrangeiro. Então, alguns proprietários estão meio que se desesperando porque precisam vender por algum motivo e estão reduzindo um pouquinho o preço. Tá? Mas isso para algumas cidades. Na grande maioria, o preço continua estável ou mesmo subindo. Tá bom? Roberto, mas a média europeia nos valores de imóveis fica muito distante no salário médio de 1.350 euros de Portugal. Pessoal, mas veja bem, nos anos. Eu tive lendo sobre isso há um tempo atrás, não foi agora, tem uns 2 anos. Tive lendo um artigo sobre o boom de Barcelona nos anos 80, foi antes das Olimpíadas. A Espanha tinha dos salários a seguir Portugal, Romênia, Bulgária. A Espanha, na época, tinha os salários mais baixos da Europa. E a Espanha, hoje em dia, não tem um salário alto, é um salário médio. Tá? Mesmo assim, hoje continua médio. E isso não foi limitante para que os preços dos imóveis em Barcelona explodissem. Então, há algumas conjugações aqui que elas batem certo por algum momento, não é? Como era o mercado português limpo, o mercado português até 2014 era um mercado muito feito por portugueses, então sim, o salário tinha muita influência, mas com esses estrangeiros comprando, o salário pouco tem relevância, entende? Pouco tem relevância, não vai ser relevante.